Boa, resolvi aparecer aqui um pouquinho para falar sobre a questão de falar algumas coisas que eu mostro muito pouco da minha vida aqui no geral, mas hoje mesmo eu tinha mostrado sobre essa questão de focar no negócio porque é mais importante, depois funcionalidade, boniteza, sei lá o que, fica para depois, só se for em casos muito específicos. E aí hoje pela manhã, um freelancer que eu fiz há 2 anos e meio ou 2 anos mais ou menos atrás, tava com problema e eu fui lá, ouvi e resolvi, no caso, praticamente se resolveu com um toque de mágica, mas era um sistema que eu fiz completamente com templates. Na época eu não sabia tanto assim sobre é, algumas tecnologias que eu criei, então eu trouxe alguns projetos, peguei para me testar também. Como era um projeto de Portugal, na época ganhei euro e tal, foi muito bom. Outra pessoa trabalhou junto, contratei outra pessoa para trabalhar juntamente ali comigo. E até hoje o projeto aí, enfim, está sendo realizado em eventos. É um mágico que realiza aplicativo de realidade aumentada em várias cidades aí do mundo. Mas é um case bem legal, inclusive. Mas falando um pouquinho sobre coincidências que aparecem, né? Então pela manhã recebi essa mensagem deles, depois fiz esse vídeo. E alguns dias atrás também veio uma pessoa falar comigo sobre um outro assunto que eu tinha conversado com ela. E ela falou: caramba, Ismael, quando você me mostrou essa sua visão sobre determinado assunto, eu não entendi naquele momento. Mas hoje que eu estou interessada sobre o assunto, que eu vejo esse assunto na minha vida acontecendo, hoje eu consigo te compreender melhor. E é uma coisa que eu estava pensando aqui nesse final do dia, que aconteceu comigo e acontece muitas vezes. Ainda sou bem teimoso em alguns assuntos, para falar a verdade. Mas hoje eu consigo algumas coisas ser um pouquinho mais rápido, colocar em prática melhor do que antes. Antes, por exemplo, quando era mais novo, demorava para colocar em prática algumas que eu via só quando acontecia em prática, e isso foi o que mudou minha mentalidade. E eu converso com algumas pessoas, então pessoas que eu conheço em alguns lugares, que tornam amigos, que tá aqui em minhas redes sociais, e eu converso de uma forma bem geral. Gosto muito de ouvir as pessoas, tentar compreender e também falar minhas opiniões, né, quando possível. E também consigo fazer a mesma coisa com pessoas que estão mais próximas de mim, que me conhecem pessoalmente, que já saíram comigo. E eu sempre tento passar a minha visão e ver a visão do lado da pessoa. Então são dois lados, dois sentidos que fazem muito sentido para cada pessoa e tento compreender muitas vezes. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com alguém esses dias e aí a pessoa me fala sobre: eu vim de um lugar de pobreza e tal, não sei o que. E eu poderia simplesmente, eu acho que eu pensei, poderia te falar que o lugar que eu vim não era tão pobre, mas também a situação era um pouquinho pior. Mas eu acho que nunca na minha vida eu falo para as pessoas onde de certa forma ali como eu vim, de onde eu vim, até porque não foi numa situação de extrema pobreza. Sempre, graças a Deus, sempre teve comida na mesa, meus pais sempre estiveram presentes na minha vida. Mas poderia simplesmente ficar colocando na minha história, que é o que ganha muitas coisas hoje, que é se diminuir para conseguir alcançar em públicos. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Então, por exemplo, vim, só tive 14, 15 anos, computador por conta do meu pai, blá blá blá, enfim, não gosto de fazer isso, né? Gosto de, a partir do que eu aprendi com eles, foi o suficientemente para eu estar onde eu estou e em breve em outros patamares ainda mais altos, espero eu. E assim, é um resumo de: as pessoas passam visões para você, você filtra, coloca o que você quer em prática, e o que você acha que não é importante, você simplesmente deixa passar. Então eu faço muito isso hoje, por isso que pode ouvir muitas pessoas, porque cada pessoa tem sua experiência, tem sua história de vida. Eu gosto muito de ouvir, tentar compreender da melhor forma possível. Nem sempre a compreensão é ali na hora, muitas vezes, mas é uma coisa que acontece bastante. E hoje se trata muito de aprendizagem ainda. Acho que em qualquer momento da vida nós estamos aprendendo, e essa questão de saber ouvir e saber praticar é muito importante. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa hoje que, se eu quero algo muito,
eu consigo traçar objetivos, metas para conseguir aquilo. E sempre tento passar um pouco dessa minha visão, porque é o que funcionou comigo de certa forma, não necessariamente vai funcionar com outras pessoas, mas é uma experiência que eu passo. Geralmente eu conto histórias de experiências minhas pessoais e que pode talvez ajudar, ou alguma parte especificamente pode ajudar a pessoa. Então sempre recebo algumas mensagens: pô, Ismael, é legal e tal a sua atitude, ou pô, você me ajudou muito lá no início, ou sei lá, algumas mensagens bem interessantes que eu não fico compartilhando. Dá até vontade de compartilhar aqui e tal, tirar a pessoa ali, mas até isso eu sou um pouco lento para fazer muitas vezes. E, e é uma coisa muito louca no geral. Claro que tem muita questão de aprendizagem e erros assim ao longo dessa caminhada. Hoje mesmo, por exemplo, aconteceu questão de erros relacionados a freelancers passados, e são experiências que você vai pegando, construindo para não acontecer mais, ou que aconteça muito menos, enfim. O ideal é que nunca aconteça mais, na verdade, né? Mas é foda. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. É um novo ano, nós já estamos aí chegando em fevereiro, parece que janeiro tá passando bem mais lento do que o normal, mas tem muita coisa pra acontecer ainda. E sei lá, uma mensagem pra eu mesmo, pra saber que algumas coisas, alguns pontos que nós fazemos que muitas vezes parece que não vai fazer sentido, eu tenho na minha mente que muitos delas, algum momento vai se ligar, esses pontos vão se ligar, e quando se ligarem você vai pensar: caramba, fez sentido o que eu tô fazendo, o que eu fiz ali, e tá se ligando agora esses pontos. Isso é muito foda, assim, quando acontece, você vê na prática.